Antes de tratar das questões psicossomáticas de quem nós somos, eu quero começar com algumas perguntas, tudo bem? Já coloca esse telefone aí no silencioso, né? Mas a gente precisa falar de cosmovisão. Não adianta a gente falar de quem nós somos, dessa composição desse homem, quem é esse homem, se nós não tratarmos de cosmovisão. Cosmovisão é a nossa visão de mundo, acerca de como nós vemos o mundo, né? De como o mundo vive para nós e nós vivemos para esse mundo. Olha só, gente, a semana passada nós falamos de cosmogonia, quem lembra? A nossa cosmogonia, né, uma cosmogonia não é evolucionista, é criacionista. A gente não tratou muito, falou não tanto, mas a visão do cristão é de que Deus criou o mundo e esse jeito com que ele fez está expresso nas escrituras, né? O movimento de aconselhamento secular, ele geralmente gira em torno de algumas outras cosmogonias, ou seja, de como o mundo começou e ele vê de forma diferente. Alguns, como se o homem tivesse vindo de uma ameba e essa ameba foi evoluindo, como se o homem fosse uma planta e essa planta foi evoluindo. Outras visões, o homem seria um primata e esse primata evoluiu e o homem se transformou nesse homem que nós somos hoje, né? Por meio da evolução. Mas a nossa cosmovisão, ela é cristã e ela é criacionista, ou seja, e ela é cristológica, teocêntrica, está fundamentada totalmente nas escrituras. Então, se você é um conselheiro bíblico noutético, um que a gente falou semana passada, e que admoesta, que ensina por conta da palavra, você precisa ter esse manual como o óculos que você vai usar para ver a pessoa, para ver o mundo. E o que eu vou dizer aqui hoje, nós vamos falar de bastante coisa, mas eu tô com uma frase a tarde toda pensando sobre isso para falar para vocês, tá? Aconselhamento não são técnicas, é coração, é vida. Não se trata de técnicas somente, você talvez vai aprender algumas coisas nesse sentido, mas tem muito mais a ver com amor. Tem muito a ver com como você olha. E quando eu falo de cosmovisão, nós vamos ver todo o movimento de um Deus poderoso, relacional, que se relaciona conosco para cuidar de nós, ok? Então, na criação, quando nós temos ali, né, é o primeiro pilar, né, da nossa cosmovisão, um Deus que faz tudo lindo, perfeito, maravilhoso, né, tudo jóia, né? Após isso vem a queda ali no capítulo 3 em diante de de Gênesis 3:14, né, em diante, o homem cai e todo aquele movimento ali do 3:14, 15, Deus vai tratando dessa questão de pregar o evangelho e que viria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Todo o movimento do Antigo Testamento gira em torno desse movimento de queda, né? Muitas pessoas querem fundamentar a sua vida e seu estilo de vida usando a Bíblia, sabia disso? E justificando-se por meio da Bíblia. Vou dar um exemplo rápido aqui para você, de um caso, eu dou esse exemplo na faculdade, não teria nenhum problema de dar aqui para vocês esse exemplo. Eu fui procurado por uma jovem senhora, uma certa feita, há muito tempo, e ela queria ter um relacionamento com o marido, ela já tinha um marido, né, e ela queria ter um relacionamento com outra mulher juntamente com seu marido, ou seja, ela, uma amiga, e o esposo. Pastor, e aí vieram até mim, né? Me procuraram na época, eu vou resumir muito rapidamente. É para vocês verem onde é que vocês vão se deparar. E a justificativa dessa jovem era, para mim, que na Bíblia tinham alguns homens que tinham várias mulheres. E por conta dessa questão, tá na Bíblia, a Bíblia, né, tá dizendo ali, tá mostrando, e que não teria nenhum tipo de problema que se ela tivesse o marido dela tivesse esse relacionamento com outra pessoa a mais ali naquela relação, ok? E você se depara com esse tipo de informação e a resposta para isso será questões de cosmovisão. E aí você vai pegar a Bíblia e vai dizer para ela, ó, filha, esse momento que acontece isso foi o momento da queda. Foi um período da Bíblia em que o homem tinha várias mulheres e o projeto criacional lá na criação era qual? É qual? É um homem
e uma mulher, ok? Quando Cristo vem redimir, ele vem redimir esse comportamento também, e ele fala de um homem e uma mulher. E se a gente fosse justificar dessa maneira, daqui a pouco a gente tá matando todo mundo aí à torta direita, arrumando um monte de confusão por aí, né? Isolando versículos bíblicos para justificar uma atitude inadequada, um comportamento que eu tenha que não seja adequado de fato. Então eu preciso observar muito isso no aconselhamento. Pessoas se justificando, né, num período da queda. Mulheres, homens, homem com homem, mulher com mulher, e as pessoas arrumando um monte de interpretações complicadas, porque a cosmovisão dessa pessoa está totalmente comprometida. Cristo vem, né, no movimento da redenção, nesse pilar redenção, e vem redimir consigo todas as coisas. Que nós já chamamos de que o reino de Deus chegou. Amém? O reino de Deus já chegou, porém, ainda não. Na teologia nós temos esse ponto nevrálgico de entendimento de que nós já vivemos o reino de Deus, mas ainda não. Por isso que tem gente que precisa de aconselhamento. Por isso que tem gente que vai chegar até nós. Por isso que ainda pecamos. Por isso que ainda cometemos falhas e tenho uma convicção que não somente eu aqui, como o pior dos pecadores, vocês também cometem tais falhas, com atitudes inadequadas de dia e de noite, ok? Porque o reino de Deus já, mas ainda não. Eu sou santo. Lutero fala que nós somos santos pecadores, né? Sou santo, mas ainda não. É mais ou menos isso. Sou um crente em Cristo Jesus, mas ainda não na sua plenitude. Um salvo em Jesus Cristo, porém sendo salvo todos os dias no processo de santificação. Tá bom? Mas a gente pode tratar disso em outro momento de forma mais contundente. E por fim, lá no Apocalipse, será consumado todas as coisas e viveremos o milênio para toda a eternidade. Onde nosso projeto criacional lá do início, voltará a ser na consumação. Então, na consumação voltaremos a ser santos, santos novamente, né? Na criação somos santos, na queda pecadores, na redenção santos pecadores, e na consumação voltaremos a ser santos, santos novamente. Porque o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, tá? Tem um livro muito interessante para vocês, mulheres, e eu louvo a Deus que já tem conselheiros aqui, né? Mas que as que se despontem no aconselhamento é necessário, tem muitas lacunas no aconselhamento feminino, tá bom? E vocês vão se deparar com um processo no aconselhamento feminino chamado TPM, transtorno pré-menstrual, né? É um período pré-menstrual, uma tensão, né? E mulheres sofrem muito por conta disso. Eu quero indicar para vocês um livrinho muito legal da Raquel Jones, que fala Teologia para a Menstruação. E a Raquel Jones, ela usa cosmovisão. Ela ensina as mulheres a aconselhar mulheres que irão passar por esses ciclos. Ela faz a contagem, quantas vezes uma mulher passa por esse período na vida, o tanto que a mulher vai sofrer, o tanto que a mulher perde de vitaminas e etc, etc. E é de fato bem problemático para muitas mulheres, ok? Tem mulher que falta de se descabelar, né? Fica deprimida, quer bater no marido, não é verdade? E tem mulher nervosa nessa época, e é um problema seríssimo. E aí procuram os conselheiros para quê? Para ajustá-los. E Cosmovisão vai ajudar a dar esperança para essa mulher, né? Porque talvez, como eu falei no processo de sofrimento, nós vamos sofrer em alguma medida nessa vida, mas entender que um dia esse sofrimento irá se extinguir totalmente, plenamente em Cristo, com esse corpo incorruptível, é uma esperança para uma mulher que sofre desse processo de dor, de menstruação, de perda de vitaminas, de hormônios todos desbalanceados e etc, e etc. Então, Cosmovisão ajuda no aconselhamento. Não somente um Cristo que veio, mas um Cristo que vai redimir completamente o corpo da mulher. E o corpo da mulher sofre essa dor do parto, esses períodos, né, de ciclos menstruais que a mulher tem, é um sofrimento e é um problema da queda do homem. O homem sofre por conta disso. Da mesma medida, o homem sofre também por conta de ter que trabalhar, de suar bastante para labutar dia após dia para cuidar da sua família. Portanto, nós precisamos entender que Cosmovisão é um pilar do aconselhamento para entender a dinâmica do aconselhando. Então, quando você entende Cosmovisão, você precisa estar muito atento nas entrelinhas no aconselhamento. Tudo bem, gente? Então, ali, ó, a narrativa bíblica responde consistentemente as 4 perguntas fundamentais acerca da natureza da vida, do ser humano, né? Onde nós estamos? Qual é a natureza do mundo em que vivemos?
Quem somos nós? Qual é a natureza essencial dos seres humanos? O que há de errado conosco? Porque o mundo e a minha vida estão de cabeça para baixo. São dilemas e crises que vocês vão enfrentar dia após dia e a Cosmovisão vai estar respondendo isso. Qual é o remédio para o meu problema? Tem cura para isso? Quais as respostas que eu preciso dar para o meu dilema? Qual a resposta que eu preciso dar para o meu caos e para a minha crise? Né? Como esses problemas podem ser resolvidos? Então, criação, queda, redenção e consumação é uma resposta para a pessoa no aconselhamento. A gente vai tratar muito disso. Isso é um slide muito antigo que eu sempre uso nas minhas aulas, né? Que nós éramos santos santos, né? Olha lá, SS, PP, pecadores, pecadores, santos, pecadores e santos, santos. Para a gente entender. Lá no Gênesis, nós éramos. Quando caímos em Cristo. E lá na consumação, no Apocalipse, no milênio, santos, santos. Só que a queda ela trouxe aqui esse movimento de culpa, medo, desesperança, competição, volição, ou seja, tudo que eu penso, o jeito que eu penso, mente se move, foi corrompido na queda. Até o jeito de eu pegar num copo, até o jeito com que eu me alimento, tudo que eu faço foi corrompido pela queda. Eu preciso de um redentor para tratar. Então tudo foi comprometido. Você vai ver que no aconselhamento pessoas vão ter dilemas e problemas que chegaram até você, porque pessoas têm problemas de como pensar e de como fazer, de como eu vou agir em determinados dilemas. Bateram no meu carro, arrebentou a traseira do meu carro. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O banco tá no vermelho, dinheiro acabou, não tá tendo dinheiro para comprar as coisas. Como é que eu vou responder? Como é que eu vou fazer? Isso foi corrompido no Éden, na queda. Nós precisamos entender Cristo nessa dinâmica, como ele faria para que eu pense direito e para que eu faça direito. E o que é pensar? Eu começo agora falando dessa unidade que é o homem. Quem é o homem? O que é pensamento? O que é a minha mente? Se eu for perguntando de um por um aqui, o que é a sua mente? O que é a mente? Que se fala tanto, psique, né? A questão da psique, que é a alma ou mente. O que é isso? O que é espírito? O que é teu espírito? O que é a alma? O que é o coração? O que é o coração mesmo que bate? Porque a Bíblia fala de coração, mas que coração que ela está tratando? Que fique claro nessa noite que tudo isso foi corrompido. Tanto a minha questão da minha parte física, quanto a minha questão espiritual. Por isso que muitos homens, às vezes, né, e nós, eu acredito que todos, envelhecemos. Eu falei até semana passada um pouco disso, né? O homem, quando vai ficando mais velho, ele começa a crescer a orelha, já viram isso? O nariz começa a cair, né? A gente começa a ficar muito feio, né? O homem fica muito feio, né? As mulheres parecem que tem um negócio de Deus ali que melhora, porque a bichinha já sofre tanto com a dor durante a vida, né? Eu acho que elas ficam melhores do que os homens. É o homem, o bicho que fica feio é o homem, mas por conta da queda. Porque o corpo dele foi maculado na queda. E não somente o corpo do homem, nosso corpo que sofre, nosso corpo que envelhece, nossas células que a minuto após minuto envelhecem, vão se decompondo, vão se destruindo, se consumindo e a gente vai envelhecendo, vai sofrendo e etc, e etc. E hoje nós temos exemplos clássicos e claros de que o tanto que nós precisamos de uma boa alimentação, de uma boa espiritualidade para viver, né? E a gente precisa entender tudo isso. Então, cosmovisão é justamente isso, entender quem eu sou e que isso foi comprometido. Então, quando eu pergunto mais uma vez, tá, para instigar vocês, quem vocês são? Eu sou um corpo, alma e espírito? Eu sou, numa visão teológica tricotômico, né? E é como se eu fosse uma folha de papel, ok? A gente vai tratar isso daqui a pouquinho. Repartida em três partes. Uma folha de papel em três partes que se juntam. Eu sou dicotômico, corpo e alma, ou corpo e espírito. Uma folha de papel cortada no meio
e se juntam e se tornam uma só pessoa? Ou eu sou uma unidade total, uma linguagem mais moderna, uma unidade psico, parte espiritual, somática, corpo, soma, um ser total, ou seja, uma folha inteira, no máximo que ela seria dividida no meio, dobrada ao meio, que se abre, fecha. Quem somos nós? O que é alma? Quando eu falo de alma, quando a Bíblia fala da minha alma, o que que ela está dizendo? Quando ela fala do meu coração, o que é o meu coração? Quando Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, que existe uma luta cotidiana entre a carne e o espírito. O Paulo está querendo dizer? Quem é a carne ali e quem é o espírito? Naquele texto em específico, está dizendo do teu espírito ou do espírito de Deus? Carecemos entender que nós precisamos observar isso de forma mais pontual para falar, para ver que guerra é essa. Paulo está dizendo que existe uma guerra e os dois militam entre si e um é contra o outro. Porém, as obras da carne, ou seja, o que minha carne produz, o que a minha natureza produz, o texto grego ele fala de natureza. O que a minha natureza produz é imoralidade, né, inveja, dissensões, invejas, né, e etc, etc, etc. E o que que o Espírito produz? Que Espírito meu ou o Espírito de Deus? Que guerra é essa? É uma guerra entre eu e eu? Uma guerra entre eu e Deus? Porque o que o Espírito produz, né? Fala assim, as obras da carne, o que a minha natureza produz e o que o fruto do Espírito produz. Não são frutos do Espírito. O fruto do Espírito produz. Que Espírito? O meu produz amor, paciência, longanimidade, esperança, fé e tudo isso, amor? É isso que o texto está dizendo? Vamos pensar nisso. Diante disso, outro bichinho que eu gosto muito é isso aí. Eu vou usar sempre. Vocês, quem me conhece, fizer 30 cursos comigo na universidade ou aqui, aonde for, vai ter esse slide aí. Esse slide é o quebra-cabeça da vida do homem. É a nossa vida. É como a nossa vida triangula, como a nossa vida se desenvolve. Todas as pessoas que chegarão no gabinete até você, no aconselhamento formal, lembra? Ou informal, lembram? Aconselhamento informal acontece na mutualidade da igreja e o formal acontece de forma no gabinete pastoral, com início, meio e fim, toda uma estrutura organizada. Vai acontecer com vocês, eu oro para que isso aconteça. E muito mais vai acontecer na informalidade, ou seja, na mutualidade da igreja. Vamos lá. Quem está lá na ponta desse triângulo, na cabeça, lá no alto de tudo? E aí a gente fala assim de prioridade. Quem é a prioridade da minha vida? É Deus, amém? Deus está lá no topo de tudo. Todas as pessoas que têm uma vida miserável, catastrófica, problemática, triangulam errado. Repitam comigo, por favor. Triangulam errado. Porque se eu triangular certo, haverá possibilidade de dar certo. Então, calma. Não resultados talvez, né, positivos e negativos não vão dar para você o verdadeiro sentido do que Deus quer e de sucesso, tá bom? Às vezes pode ser negativa a resposta e Deus está tendo sucesso naquele projeto. Calma. Até o não de Deus é bênção para nossas vidas. Então, calma. Quando o André tá aqui, você tá aqui nessa base dessa pirâmide. Fátima tá aqui, Luzia tá aqui, Henderson tá aqui, você tá aqui. Coloque seu nome aqui, homem. Quando você vai lá em Deus direto, tudo que você faz reverberará positivamente, geograficamente nas suas relações. Sabe qual é o grande problema das pessoas que chegam até nós? Porque elas não sabem quem é o dono da vida dela. Elas têm problemas de identidade e elas não sabem quem são. E se eu sou um ser espiritual criado por um Deus, eu preciso entender que toda priorização de relacionamento precisa estar em Deus. Então vamos lá. O camarada tá aqui. E ele tá aqui com a esposa. Ele, esposa, ele, trabalho, ele, tudo ele se relaciona nessa base aqui, ó. Gente, tudo que for que acontecer aqui vai frustrar. Por exemplo, adultério.
vocês vão ter casos de adultério. Os casos de adultério, e eu não vou dizer todos, porque a palavra todos é bem perigosa, né? Mas assim, boa parte das pessoas que chegarão até você, que traíram a esposa ou traíram o marido, foram pessoas que se frustraram nessa relação aqui. Era só ele e a esposa. Quando a esposa, porventura, o frustrou, quando a esposa, porventura, parou de amá-lo como deveria, parou de fazer a comidinha, parou de tratá-lo como deveria, e ele, na mesma medida, deixa de tratá-la como deveria, com o seu papel de homem, de cuidador, de provedor, e ele a frustra nessa relação, tá tudo aqui embaixo, tá tudo bagunçado. Passou um homem mais lindo do mundo perto de você. E você fala, meu Deus, seu marido pode estar pisando na bola com você, e etc, etc, ou com aconselhando. Se você tá aqui frustrado, triste, porque o centro do teu amor maior não tá na ponte da pirâmide, tá aqui. O seu histórico de amor, de foco amoroso, de valores, de missão, de tudo que tem na sua vida, tá focado aqui, você vai ter uma tendência a viver por aqui, por baixo. Então você que porventura passou aquele homem muito bonito, e a pessoa tá carente, tá sofrendo, tá passando diversas situações da vida, mas essa pessoa tá triangulada lá, em Cristo, em Deus, no Deus triuno, né? O que vai acontecer? Ela vai olhar e falar assim: eu não vou trair o meu marido, porque se eu trair o meu marido, primeiro eu estou traindo Deus. Eu não vou pegar esse dinheiro aqui no meu trabalho, porque se eu pegar esse dinheiro aqui, eu vou estar ferindo Deus. Em outra via, se eu estou aqui com Deus, minha esposa vai ser beneficiada, meu marido vai ser beneficiado, meu trabalho vai ser beneficiado, minhas relações serão beneficiadas, porque toda a minha relação está guiada em Deus. Porque eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser criado por Deus e eu me relaciono primeiro nele. Qual é a função da aula passada? Dizer que o humanismo tirou isso de você. O humanismo, desde o Éden, ele quis tirar esse foco do seu centro amoroso. A prioridade do amor maior. Quem é o centro dinâmico de todo o teu coração e manda em você, é o dono da sua vida? Deus. O que o humanismo fez? Cortou essa pirâmide e colocou você vivendo aqui, ó. Você é o cara, você é top, você vai conseguir, você vai arrebentar, você vai chutar escanteio, cabecear, você não precisa de ninguém, Deus é seu dinheiro, você é capaz, e etc, 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 etc. Diante disso, precisamos entender quem nós somos. Dicotômicos, tricotômico ou uma unidade psicossomática. Tudo bem? O assunto é um assunto que eu não quero aqui hoje, diante de Deus, como professor, a gente não tem aqui a intenção de fechar um pacote para você, do qual você viaje agora. Ó, vou fechar um pacote aqui agora, vocês vão entrar no ônibus, vamos viajar agora lá para a beira da praia, e essa vai ser a viagem. Não, não. Precisamos pensar. Quem eu sou? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia trata de quem eu sou? O que é a minha mente? O que é o meu coração? O que é o espírito? Eu sou 3? Eu sou 2? Ou eu sou 1? Quem sou eu? Mais uma vez, além daquele slide passado, problemas de se relacionar, de priorizar, de se estabelecer numa dinâmica de alvo do meu amor maior, eu vou ter um problema seríssimo aqui, porque eu não sei quem eu sou. E aí, irmã Luzia, nós vamos nos deparar com quem? Com pessoas com problemas seríssimos de identidade relacional. Eu não me relaciono porque eu não sei quem eu sou. Eu não me relaciono bem porque eu penso que sou uma coisa e não sou nada disso. Quem eu sou? A culpa é de Satanás. A culpa é do capeta. A culpa é do infeliz do diabo. Ah, mas a culpa é do Adão. Se não fosse o Adão, eu não tava desse jeito.
A culpa é de não sei quem, é da minha mãe. A culpa que eu estou aqui hoje com esses comportamentos inadequadamente distorcidos da minha sexualidade é porque a culpa é de fulano de tal que fez isso comigo. Eu sou desse jeito porque aconteceu isso comigo, a culpa é disso. Eu roubo porque eu passei fome quando era criança. Eu tenho esse determinado comportamento porque isso e isso fizeram isso comigo. Eu sou desse jeito porque me humilharam quando eu era pequeno e agora eu cresci, agora eu vou dar as respostas agora eu tô fazendo isso aqui, agora eu sou amargo desse jeito aqui e tô pouco me enchendo pro próprio porque falaram isso pra mim quando eu era criança, quando falaram e eu fiquei valente e etc. E aí nós começamos esse jogo de empurra, de não entender quem são, nem quem são os meus inimigos, onde eles atuam, né? O Novo Testamento trata muito bem dessa tríade de inimizade, né? Essa tríade de inimizade que você já tem, tá, irmão? Você aqui já tem 3 inimigos, irmão. Você não precisa de mais inimigo. Pare de arrumar inimigo, pelo amor de Deus. Você já tem um inferno todinho que te odeia. E aí, rapaz, aquela pessoa não gosta de você. Você fala assim, rapaz, complicado, porque eu já tenho um inferno todinho que me odeia, ainda tem uma pessoa que não gosta de mim. Misericórdia, né? Vamos ficar só pelo inferno? Mas não bastasse se você tivesse só o inferno como seu maior inimigo, um grande inimigo, você tem o mundo pecaminoso como inimigo. E o mundo é um terrível inimigo. No Novo Testamento ele trata muito disso, né? Dr. Russell Shedd tem um livro que fala muito bem disso. E por último, você tem a você, um terrível e grande inimigo. Você pintiu o cabelo dele, você escova os dentes dele, você passa batom nele, você faz tanta coisinha nele, nesse inimigo, você cuida dele. Quando ele tá com frio, você bota cobertor nele. Você trata desse inimigo com tanto carinho, e esse inimigo, 1, 2, 3, fale seu nome. 1, 2, 3, fale seu nome. É esse aí. Teu inimigo também. Terrivelmente danado. Arrumador de confusão. Terceirizador de culpa. Corre de um lado, corre do outro, a culpa não é minha. E esse é meu inimigo. Esse é o André. Terrivelmente. Só que eu preciso entender quem é o André. Eu preciso entender quem é a pessoa que chega no gabinete. Eu preciso saber quem é a pessoa que está chegando até mim. E me desculpem, vocês vão se deparar com pessoas no aconselhamento que em alguma medida foram vítimas. E a gente não está aqui para negar isso. Sofreram um abuso, sofreram uma agressão, uma palavra que foi horrível e etc, etc. Mas o maior inimigo seu é você mesmo, o diabo do mundo. Que para que todo esse movimento social te destrua. O mundo já quer fazer isso, o diabo quer fazer, e que você mesmo. Ok, gente? Então a gente precisa entender quem nós somos, quem são as pessoas e de quem que eu sou composto. Esse slide é um slide um pouquinho pequeno, mas eu vou traduzi-lo ali porque são muitas questões, tá bom? No Antigo Testamento, nós temos uma palavra que se chama nepresh. O Antigo Testamento, que foi escrito, né, ele é o texto hebraico, né? Nós temos um texto muito bom, um hebraico, né? Que fala da alma, dessa questão espiritual nossa. Só que o hebraico também, ele trata da palavra ruach. E a palavra ruach é usada como espírito, né? Portanto, sobrepõe-se em significado a nepresh. Se você fizer uma interpretação profunda, uma boa hermenêutica do texto no hebraico, você vai ver que quando fala-se nepresh, está falando da questão, está falando de espírito e está falando de alma. Ruach vai estar falando de espírito e de corpo. Desculpa, espírito e alma. Porque as palavras são intercambiáveis no texto do Antigo Testamento. Quando se fala alma e espírito, biblicamente, está se falando da mesma palavra. E não sou eu que estou dizendo, são os grandes hermeneutas, são os grandes hebraístas. Todo hebraísta, todo estudo hoje de Antigo Testamento é comum nesse assunto. E você vai me falar por que eles usam o termo intercambiável. Nós temos várias explicações para isso, né? Nós temos questões de fonética,
de região, do texto, de como ele se desenvolve, da crítica textual. Porém, eles têm essa questão. Porém Ruach, que é traduzido como espírito, sobrepõe-se a esse significado, que é Nepresh. Porém, ou Lebav, o homem mais interior. Você vai ver essa mesma palavra falando de um homem um pouco mais interior, de uma questão mais íntima, alma ou mente. Resoluções da vontade, consciência, caráter, moral, questões mais soltas, né? Questões mais subjetivas, questões mais abstratas do homem. E Bazar, no Antigo Testamento, que vai falar da carne, da raça humana, do homem, da garganta. Você vai usar vários textos lá para falar quem é o homem. E essas palavras. Só que eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Toda vez que o texto está usando Nepresh, Lebav, Ruach, Bazar, tá falando de uma pessoa. Quer ver? Bazar. Fátima. Toda. Ruach. Nepresh. Seu nome. Você. Todo. Indivisível. No Novo Testamento, nós temos ali surgiu a palavra psicologia. A palavra que o Novo Testamento traduzido como alma, é usado frequentemente nos evangelhos para descrever o homem total. Então, toda vez que no Novo Testamento fala, desculpa, psique, tá falando do homem todo. Tá baixo? Melhorou? Pronto. Ok, gente? Estamos indo? Isso é a tradução do texto. E aí nós temos pneuma. Essa pessoa é pneumática, já viram isso? Não é uma pessoa que anda de quatro rodas no pneu. Nada disso. É uma pessoa que tem, segundo o que se usa, são pessoas que têm problema de. Pessoa que tem problema espiritual, é uma pessoa pneumática. É uma pessoa almática, né? E a mesma palavra que se fala almática fala para pneumática. Então tá falando da mesma coisa. Se pneumática é pneuma, é espírito e psique é alma, então tá falando da mesma palavra. São termos intercambiáveis. Quer ver um exemplo para vocês? Rapidinho. Eu vou sair daqui agora. Amados irmãos, existe um Deus. Pregando para vocês aqui agora. Amados e queridos, escutem só essa verdade. Um Deus, o amor de Deus é o amor ágape. O amor ágape é o amor do tipo de Deus. Dê um aleluia aí pra mim, por favor. Aleluia. Me ajuda. Glória a Deus, né? Diante disso, amados, existe o amor filéu. É o amor fraternal. É o amor de amigo. Aleluia. Aleluia. Né? Só que no Antigo Testamento, na Septuaginta é a tradução grega de todo o Antigo, de toda a Bíblia do Antigo Testamento, inclusive. Septuaginta, que 70 homens traduziram, etc, etc. Diz, quem lembra de Tamar e Aminon? Quem lembra? Né? Aminon e Tamar. O que aconteceu ali? Um incesto, né? Estupro, né? O irmão abusou da própria irmã, ok? Só que o texto, se você for olhar na Septuaginta, você vai ver, tá escrito assim, ó. E Aminon, Agapau, ou seja, Ágape, Tamar. Se Agapau ou Ágape é o amor do tipo de Deus, não foi um abuso sexual. Então calma. O texto dá significado. Desculpa, a palavra não dá significado para o texto. O texto que dá significado para a palavra. Porque se a gente falar que o ágape é o amor do tipo de Deus, quando houve o incesto ali, houve o abuso sexual do irmão contra a irmã, houve o amor do tipo de Deus. Sim ou não? E não houve. Foi um abuso terrível. Então, cuidado. Ágape é amor. Filéu é amor. É amor. São termos intercambiáveis. Então, nós vamos ver isso muito. Você vai ver isso com Baros e Fortune. Fortune, força. Baros, força. Baros, poder. Fortune, poder.
Você precisa entender o que o texto está dizendo. Que carga é essa? Que peso é esse? Que força é essa? Que poder, que dínamos é esse? Desculpa, o poder é dínamos, né? E tem outra palavra intercambiável. Então, assim, o grego ele tem muitas palavras intercambiáveis e o texto precisa ser visto com interpretação para a palavra. Então, pneuma, o equivalente no Novo Testamento a ruach, que quando se refere ao homem é mais usualmente traduzido como espírito. Pneuma também é uma grande parte do sinônimo de psique. Então, quando você vê lá no Novo Testamento, psique e pneuma são termos intercambiáveis, ou seja, espírito e alma, mesma coisa. Cardiologia, né? Palavra de cardiologia. O cardiologista cuida do coração, e tem a palavra cardia. A mesma palavra cardia para o coração físico é a mesma palavra para falar do coração espiritual. Quando o texto fala, vou colocar um coração de carne e quebrar esse coração de pedra, tá falando de qual coração? Físico ou espiritual? Espiritual. Então calma aí. Se o meu coração é espiritual e pneuma é espírito, e essa é a minha parte espiritual, cardia logo é espiritual, é meu espírito. Quando Paulo fala, meu coração, o problema o teu problema no teu coração, e aí nós vamos ver ídolos do coração, né? Vai ter uma aula aqui sobre ídolos do coração. Os ídolos do coração não é a gordura que você come. Ah, o meu coração ama a gordurinha para ele ficar com aquela capinha de gordura aqui. Não, os ídolos do seu coração são coisas que alimentam esse homem espiritual e que contamina o corpo todo, até o seu semblante. Porque se você é um cara ingrato, uma pessoa ingrata, logo a sua alma é ingrata, logo o seu semblante se destrói. A ingratidão tira a afeição. Sabe uma pessoa desafeiçoada? É porque ela tá em ingratidão. Tá com raiva, tá com ódio, coração peludo, cheio de confusão. É porque ela tá com problema na alma dela, no coração dela, no espírito dela. Tá claro isso, gente? Então vamos continuar então? À frente? E esse cardia, a palavra no Novo Testamento equivale a lebe ou lebave, usualmente traduzido como coração. Tá bom? Então, quando eu falo coração, e o grande problema do aconselhamento noutético é o coração. Toda a dinâmica do aconselhamento bíblico trata de quê? Coração. É coração. Nós vamos pro coração. O problema é coração. O que tem nesse coração aí? Qual o ídolo que tá sentado nesse coração aí? Quem é o camarada que tá sentado nesse coração? Quem esse coração está satisfazendo? Quem são os três inimigos? Mundo, a carne e o diabo. Quem eu estou satisfazendo? Eu mesmo? E aí nós temos a autolatria. Né? Tem demônios, tem situações, né? Enfim. Quem é o ídolo do meu coração? A Bíblia tem 264 denúncias de ídolos do coração. A Bíblia é um manual extremamente adequado para tratar do coração do homem. Gente, com 10 minutos eu paro. Pra gente ir pro nosso cafezinho. Hoje tem bastante chá, né? Semana passada eles não tomaram café, a gente fez chá. Né? Vai tomar um chazinho aí. Embora estritamente falando, o Antigo Testamento não tenha uma palavra para corpo, pessoa, ela usa bazar para descrever o aspecto físico do homem, sua carne. Ok, gente? E a psicoterapia secular, o materialismo, o humanismo, como que ela trata? Quem é o... Nós somos o quê, gente? Criacionistas ou evolucionistas? Ah, nós somos criacionistas. Vocês acreditam na Bíblia mesmo? Certeza? Soprou no bonequinho lá de barro e tal. Soprou o quê, gente? O espírito ruach, né? A vida, sopro de vida, o espírito de Deus soprou o espírito no homem, né? Soprou e virou um ser vivente, transformou um ser vivente, né? Um ser vivente. Olha o toque, hein? Somos um ser vivente, né? Não somos seres viventes. Coisas distintas, enfim. Cérebro e mente. Onde a mente é um subproduto do cérebro. Por quê? Porque eu evoluí, eu sou um ser biológico, evoluído,
e eu não quero aqui tratar das diversas frequências e doutrinas do evolucionismo, mas em parte e em suma evolui de algo, ou seja, o nada quebra todos os princípios de termodinâmica, né? Porque o nada não produz nada, né? E isso é complicado, a gente não vai tratar isso aqui também, mas algo evoluiu e foi criando isso e nasceu aí a Fátima. Nasceu eu, nasceu você, aqui a Thaís, e nasceu você aqui. E você evoluiu. E você é uma caixa biológica, você é um ser biológico. Só que esse ser biológico, ele tem uma parte que pensa. A minha consciência. Isso aqui quem fala é o materialismo, a psicoterapia. O homem é uma caixa biológica, composto de carne e pensamentos. Penso, faço. Faço, penso. Só que existe um problema aqui. A mente, a mente é um subproduto do cérebro. Tá aí a resposta. Se você tá com um problema espiritual, entre aspas, na sua alma, logo eu te dou um remédio pro seu cérebro. Faz sentido. O movimento psicoterápico não está errado quando ele te dá uma medicação. Porque eles entendem que a sua mente, que está zoada por conta dos seus comportamentos, suas atitudes inadequadas, são produtos a um estrago no cérebro que gera esse comportamento. E aí, se eu dou a medicação para o cérebro, logo a mente sara. Tá aí o nome de doenças mentais. Há quem discorde. Há quem eu discorde. Eu discordo. Se a minha mente é subproduto do meu cérebro, alguma coisa está errada. Eu sou evoluído. Eu só tenho isso. O cérebro é o chefe executivo de todo comportamento. Meu corpo, minhas regras. Faço. Eu faço isso e pronto. É o que me der na telha. A mente é material e pelo menos um subproduto do cérebro. Podemos ser abordadas cientificamente ou com medicamentos. Eu olho para ela, observo ali, por meio de atitudes, e aí nós temos o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Comportamentos, em geral é isso, seria isso. Eu vejo seu comportamento, esse comportamento é porque seu cérebro está fazendo isso, e toma isso que você vai sarar. Pronto, é assim que funciona. E nós temos um problema sério de que meu comportamento não é mais uma atitude inadequada, ou muito menos um pecado. É uma doença. E partindo do pressuposto que eu não peco e minhas atitudes se transformam em doença, está resolvido o problema. Não há mais moralidade, não precisa de moralidade. E eu não preciso ser um ser moral, espiritual e muito menos triangular. Precisa triangular? Não. Para que triangular? Se eu sou Deus. O que é que o humanismo. A aula passada foi o quê? O humanismo trata o quê? Eu sou Deus. Você é Deus. Você manda. Você faz. Mas calma. Vamos rápido aqui agora. Vamos pensar. Eu tenho 4 minutos. O que é a minha mente? É o meu coração. E a Bíblia diz que meu coração é o quê? Danadinho de pecador, né? Marcos 7:21 diz que é do coração do homem que tem tudo aquela bando de bagunça, ou não? É do coração do homem. É um coração carne que a gente assa? Não, da minha alma. Porque ela foi corrompida na queda. E é do coração desse homem que nasce tudo isso. Só que aí eu tenho uma mente. E aí sim, a mente, que é a psique, que é o meu coração, é tudo interligado. Usar o termo a minha mente é um subproduto do meu coração é adequado. Mas ainda não seria isso. A minha mente é o meu coração. O meu ser espiritual se conecta em todas as dimensões dentro de mim. Meu coração. E assim, aí eu penso, porque é a minha mente. Por exemplo, vou dar um tapa nele agora. Tô com raiva dele. Coração pecaminoso, mente, logo, pá, bato. Uma máquina perfeita, perfeitamente criada por Deus. E minha alma
manda informação pro cérebro e meu cérebro, impulsos, e eu faço. E eu toco. Por isso, quando eu falo de queda, isso foi comprometido na queda. E Cristo é o Deus que vai me ajudar agora a fazer isso. Porque a minha alma precisa dinamizar agora numa triangulação adequada em Deus, por meio das Escrituras. E aí as atitudes que eu tenho, que são ditas inadequadas, melhorarão dia após dia no processo de santificação. Se pedofilia não é pecado, é um distúrbio, como está no DSM-5, transtorno pedofílico, logo, um pedófilo com um bom diagnóstico, com um bom advogado, não será preso. Porque não é um comportamento inadequado, é um distúrbio, é um transtorno. Calma aí. E quando eu faço porque eu tenho atitudes e sou esse homem que opero nessa dinâmica da vida. E a culpa é minha. Porque eu tenho 3 inimigos, ok? O diabo, o mundo e eu mesmo. Não é verdade? Você pode levar um tapa, você pode levar o maior prejuízo do mundo, você pode acontecer uma coisa terrível com você. Mas se você tiver domínio próprio, que é um fruto do Espírito de Deus, você vai conseguir responder melhor e adequadamente àquele dilema. No segundo tempo, eu vou falar para vocês sobre o eletrocefalograma. Posso? Posso falar agora? Falta 1 minuto. Clície e Guilherme estão lá atrás. Clície brigou com o Guilherme, deu uns tapas, deu uns cascudos nele, disse que não ia cozinhar para ele mais e que ele eu não quero saber de você aqui mais não, eu tô chateado, vai embora daqui. E Guilherme tem um exame lá no eletro para fazer, né? Tem um eletrocefalograma para fazer. E Guilherme está totalmente angustiado, amargurado, com coração peludo. Eu vou embora mesmo. E chorando e nervoso. E ele deita lá na máquina e o cara coloca um monte de coisa na cabeça dele lá, né? De eletrodos e começa a fazer essas medições. Como é que o exame desse cara vai sair lá? O coração dentro do coração tá com o coração batendo, triste, amargurado, com raiva, sentimentos terríveis que vão reverberar no seu corpo, ok? Guilherme sai de casa, Clis fez aquele café da manhã abençoado, deu um cheiro no cangote dele, falou: meu príncipe, você é o meu amor. Vá fazer seu eletrocefalograma hoje, de lindo, cheiroso e maravilhoso. Quando você voltar, nós vamos sair para jantar, um romântico, uma comida linda, gostosa. E aí Guilherme já vai pensando: meu Deus, vou voltar e minha amada, a minha amada é minha e meu amado é meu. E aí vai aquela resenha, né? E aí ele deita naquela máquina, irmã Luzia, e eletro lá na cabeça dele, e o eletro dele, ó, o resultado. Top. Rapaz, seu eletro foi nota 10. Essa conexão corpo e alma não pode ser confundida. Meus comportamentos reverberam no meu corpo, como um câncer reverbera na minha alma. Câncer, logo triste. Curado do câncer, logo alegre. Comportamentos conectados com o corpo. Corpo conectado com a mente. Porém, para quem que eu dou a comida é que está o negócio. E aqui nós não estamos dizendo que uma pessoa não deva tomar remédio. Uma pessoa tomará remédio diante de marcadores biológicos adequados, exames, processos enzimáticos, ressonância magnética, exame de sangue, exame de urina, exame medidores de proteína, e tititi, tchau, 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 o médico vai fazer isso muito melhor do que nós. E diante disso, com tireoide, e tudo. Beleza? Tá doente? E quem tá doente tem que tomar o quê? Remédio. O corpo tá doente. Agora, se a minha alma tá doente e é fruto do meu corpo que tá ruim, vamos resolver primeiro o corpo para tratar o. Tá vendo que a gente trata disso, o conselheiro não é louco. Dizer que tudo tá errado. Tem casos que serão medicados. O problema que nós temos hoje é o quê? Doutor, tô triste, toma isso. Doutor, não tô dormindo, toma isso. Doutor, eu tenho medo, toma isso. Doutor, eu tô ansioso, toma isso. E aí vai. Eu digo, logo sou diagnosticado. Por quê? Se é comportamental, a minha alma tem como fazer ressonância magnética? Tem como colocar em tubo de ensaio minha alma? Ou meu coração?
O meu espírito. Tá claro isso agora? Eu sou tricotômico, dicotômico, eu sou um ser total. Como que Deus me chama? Me chama pelo nome? Me chama só uma parte? Me chama todo? Ele quer só o seu espírito? Ele quer você todo. Daqui a pouquinho eu falo de exercícios físicos para vocês. O tanto que são importantes e o tanto que são importantes na mesma medida que uma oração. Não se assustem. Nossa, fazer exercício físico é como oração? Sim, eu vou provar para vocês. Se vocês forem crente e templo do Espírito Santo. Tudo bem? Vamos orar rapidinho? Pai, muito obrigado por esse primeiro momento. Abençoa-nos e possamos hoje voltar aqui daqui a pouquinho para a tua. Define como um ser moral e racional, como defendia Hegel. Para a teologia, o fato de ser espiritual o distingue de toda a criação. Passei aqui para vocês aquele dia, né, rapidinho, sobre a teologia do sofrimento, só para vocês entenderem rapidamente que o homem sofre, essa alma sofre, esse corpo sofre e que nossa vida é uma vida de sofrimento. Mas eu não quero aqui hoje romantizar o sofrimento, tá bom, gente? Estamos aqui para dizer que sofrer é bom, nada disso. Sofrer é muito ruim e a gente precisa responder ao sofrimento. Pastor, como é que é a minha vida? Posso falar para vocês como é que vai ser a vida, nossa vida? Igual roda gigante. Desculpa. Tem dia que a gente tá lá em cima, tem dia que a gente tá lá embaixo. Tem dia que a gente tá rodando lá em cima, tem dia que está no meio. Tem dia que está lá em cima, tem dia que está embaixo. É humor, nosso coração, nossa vida vai estar sempre dinamizando desse jeito. Ora em cima, ora embaixo. Né? A Bíblia nos ensina uma vida de sofrimento. A Bíblia não ensina uma vida sem sofrimento. O sofrimento é resultado de um mundo caído. O evangelho é uma mensagem que inclui sofrimento. O sofrimento de Cristo nos serve como exemplo para essa vida. Se Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Josué, José do Egito, todos os homens sofreram da história da redenção e foram redimidos em Deus, né? Há um propósito no sofrimento de Cristo e há propósito no sofrimento humano. Graças ao Evangelho, o sofrimento um dia deixará de existir. Cosmovisão. Tá bom? Teologia de Pedro trata muito disso aí. Conselheiros, estudem a teologia de Pedro. A teologia de Pedro ela não romantiza o sofrimento, mas ela nos dá ferramentas para responder às crises e os dilemas da vida. Tá bom, gente? Qual é a natureza teológica do ser humano, então? Somos uma unidade psicossomática. Um homem total, um ser total. Deus nos trata como ser. Possuímos dois aspectos: o homem interior e exterior. Mente, coração. E corpo, né? Canais de manifestação da experiência humana num mundo criado por Deus. Esses slides aqui eu fiz, eu fiquei com tanta vergonha na primeira aula, que ficou tão pequenininho, né? Aí eu falei, agora eu vou fazer uns bitelo agora, que esse povo vai ler agora, tudinho agora. E aí, claro que como foi eu que, né? Com a outra lá eu tinha colocado na IA, tava querendo me meter a... Deu errado. Mas o Tassi disse que vai arrumar meus slides aí depois. Mente e corpo interagem, como eu disse aqui no caso da Clice e do Guilherme, tanto no comportamento como também no estado físico do corpo. Porque não é possível separar mente e corpo. Essas duas realidades se interagem, produzindo doenças, chamadas doenças psicossomáticas. Há coisas que acontecem na minha alma que explodem no meu corpo. Por exemplo, tem uma doença. É, é, pode ser uma doença, assim, a pessoa fica muito preocupada, excesso de preocupação, né? E aí, ansiosa e etc, etc. E a pessoa trava o corpo. É um tipo de doença psicossomática. E aí dão o nome de crise de pânico e etc, quando a gente fica muito nervoso. Um sonho que você tem muito atribulado, que é uma questão, o sonho não é do corpo, né? É da sua mente, não é verdade? E o seu corpo trava, né? A gente chama até, tem gente que chama do terror noturno, né? E você quer chamar a esposa, o marido aqui, não consegue de jeito nenhum, o corpo trava, porque o nosso corpo tem essa comunicação que interage corpo e alma. A gente tem que estar muito ligado nisso. E vão chegar pessoas nessa realidade com você. O diretor do hospital Emílio Ribas declarou certa vez em entrevista que 70% das internações eram por questões psicossomáticas, inclusive casos de câncer.
E aí é provado cientificamente, eu quero tratar isso com vocês aqui, por exemplo. Nós temos uma glândula chamada glândula timo. A glândula timo, ela joga para o seu corpo glóbulos brancos que são responsáveis pela sua defesa do seu organismo. Então, se você é uma pessoa feliz, uma pessoa muito alegre, como uma criança, a Bíblia manda a gente ser como criança, né? Sejam como as crianças, né? Porque as crianças, né? Delas é o reino de Deus, né? São alegres, felizes, né? O seu corpo é um corpo que cria imunidade. Nós somos um povo, né? E pessoas que têm muito são pessoas amargas, pessoas tristes, têm uma tendência do seu corpo ter menos imunidade e provocar doenças para o seu corpo. Isso é provado já. Existem, né, estudos de contagem de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos de pessoas que têm comportamentos nessa medida. Na mesma medida, gente, pessoas que não cuidam do seu corpo. Pessoas que não vão à academia, pessoas que têm um estilo de vida totalmente desprovido de uma boa alimentação, come adoidado, come muito açúcar, faz muita bagunça com o corpo, né? E aí o corpo pode ter doenças e isso vai gerar uma pessoa triste, amargurada, né? Uma estima ruim, enfim, porque existe essa comunicação. O grande problema tá nisso. É de que as pessoas querem tratar o espírito ou a alma como se fosse físico e tratar as questões do corpo como se fosse alma. E não, são coisas que não precisam ser tratadas. O corpo eu trato como o corpo. A alma eu trato. E a gente não tá. Que não existe uma comunicação entre os dois. Tudo bem? A palavra de Deus trata o termo coração como sinônimo de mente, como eu disse, vontade, escolha, decisão. Centro das decisões, desejos, alma e espírito. O que acontece na alma pode afetar o corpo ou vice-versa. Gente, a gente não nega isso. Tá ok? O nosso problema é só com o quê? Você tá com determinado comportamento, mas você toma isso que vai resolver. Não vai resolver. Só vai embotar o seu cérebro. Você só vai dormir mais, você vai ficar mais lento, você vai somente amortecer, é um paliativo para você, mas o problema não vai se resolver. Eu fiz um aconselhamento ontem lá com o meu amigo lá no Serap, e eu conversando com ele, ele embota, o cérebro dele embota, 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 mas o problema se arrasta há muitos anos. Então vai completar 50, 60, 70, 80, 90 anos tomando a medicação e não vai resolver o problema nunca, vai ficar lá. É uma escolha, ninguém é proibido também de não tomar, toma. Mas o seu problema nunca será resolvido, porque o seu problema está na sua parte espiritual. Você precisa resolver essa questão. Você precisa tratar isso. Você precisa resolver isso. E nada melhor do que quem criou a alma para cuidar. E ainda deixou um livro, ainda deixou um manual para resolver o problema, para ajudar a resolver o problema. Porque para nós, gente, resultados sempre serão positivos, mesmo sendo negativos. Nossa, pastor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e não gera dor. Até quando é negativo, não passei no concurso, vou ficar triste. Beleza. Deus sabe por que eu não passei naquele concurso. Então, até nisso, tudo Deus está no controle. E até nos nossos movimentos de alegria e tristeza, Deus está controlando e cuidando disso pedagogicamente para que eu aprenda algo. Todo mundo aqui lembra, todo mundo aqui vai lembrar da professora, daquela professora malvada que você tinha, ou o professor malvado que você tinha no ensino fundamental. Nós chamamos alguns aqui o ginásio, né? A minha era tia professora Aldenir. Foi o meu primeiro zero que eu recebi na matéria, era matemática. Ela fez uma prova relâmpago, eu não acertei nada, me deu SRE. Quem os novos aqui não vão saber o que é isso, é sem rendimento escolar. Eu recebi o meu primeiro SRE, eu nunca vou me esquecer daquela irmã da Assembleia de Deus, do coque, com aquela saiona malvada como ela era. Ela trouxe tanta tristeza pro meu coração, pra minha vida, que eu tenho a característica de nunca mais esquecê-la, porque os movimentos tristes da vida são tão pedagógicos que essa mulher me levou a ser o melhor aluno da quinta série naquele ano. Que eu falei, quer ver? Agora eu vou estudar pra caramba, porque ela nunca mais vai me pegar de surpresa. E aí eu tirei muitas notas boas lá com ela, mas ela nunca deixou de ser malvada. E você lembra daquele professor malvado que foi pedagogicamente uma pessoa que te ensinou algo. Então, assim, gente, infelizmente, eu não tô aqui minimizando a dor de ninguém, as coisas ruins da vida são pedagógicas para nós. O problema é que a gente vive uma vida sem identidade e sem entender que esses limões da vida são para a gente fazer uma limonada lá na frente.
E a gente vive caminhando com esse limão, com esse saco de limão, abrindo esse limão, chupando esse limão todo dia, uma vida azeda todo dia, e trazendo o meu passado e chupando esse limão e chupando. E tá na hora de você entender que Cristo, na redenção, me dá um pouquinho de açúcar agora, ou até mesmo um adoçante para você que é light, para jogar nesse limão junto com a água, mistura e toma. Vai virar uma bela de uma limonada essa história sua, para você sorrir dos seus problemas. Olha que legal. O problema é que as pessoas que chegam até você tá com um sacão de limão e ela não quer parar de chupar esse limão. E para amortecer esse limão, eu tomo um negócio para tirar o gosto desse limão da minha cabeça. E eu não quero resolver esses problemas, eu quero fugir desses problemas. Eu quero fugir de mim mesmo, que sou um inimigo. Quero fugir da responsabilidade. Eu perdi a esperança. Para mim já deu, eu vou parar de tomar. Eu vou tomar esse trem pro resto da minha vida. Considere, então, gente, que o pior relacionamento que possa afetar a saúde é o mau relacionamento com Deus. Porque Deus me ensina a me relacionar com Ele, Ele comigo, eu com Ele, a ser uma pessoa melhor para a glória de Deus. Respondendo melhor. Olha só o que eu vou falar. Sofrendo melhor. Você, como conselheiro, só vai ensinar a pessoa a sofrer melhor, porque a vida não vai parar. Vai ter dia que vai ser dias de paz, mas vai ter dias de guerra. Dias juntando amigos, dias juntando inimigos, dias juntando dinheiro, dias juntando boleto. E aí a vida vai tocando desse jeito, a gente vai tocando ela para a glória de Deus. É a vida dos aconselhados. É a nossa vida, do conselheiro. É assim que nós vamos viver pro resto da nossa vida e não vai ter moleza. Só vai acabar na consumação, que é o quarto pilar da cosmovisão, onde o nosso corpo vai deixar de morrer, onde será incorruptível, onde será imortal, e aí o veremos como ele é. Aí é só glória, irmão. Aí é só aleluia. É só bênção, não é verdade? Todos os transtornos são fruto do pecado e de um mau relacionamento com Deus. Então, assim, gente, por que eu disse isso e coloquei isso nesse slide? Pecado não é doença, desconforto ou indisposição. Renan Guilherme é médico e conselheiro. Nós temos um problema hoje de dizer que TOD, criança mal educada, criança birrenta, criança que faz determinado tipo de atitude, tem TOD. Nós temos alguma dificuldade de dizer que crianças que têm uma mente um pouco nota 0 na escola, às vezes, uma nota 5, uma nota 10, às vezes uma nota 7, e aí vai indo, e hora bom numa matéria, hora ele tem TDAH. E é muito atentado, TDAH. E a mentira do TDAH tá aí, dando Ritalina para as crianças, que é a cocaína processada, para fazer o cérebro dessas crianças acelerar e por uma medida e por um tempo ela vai responder aos dilemas, ela vai ser um bom aluno, só que quando esse remédio parar com efeito, ela vai começar a ter resultados negativos também na matéria que ela tinha dificuldade. Então é assim. Infelizmente, nós transformamos comportamentos hoje em doença. E um pastor de uma igreja, e você, que é um conselheiro, vai ter uma dificuldade terrível de tratar comportamentos. Porque você vai dizer para uma pessoa, a sua atitude é inadequada porque ela quebra um princípio das escrituras. E a pessoa vai dizer, não, não é isso, não é pecado, é doença. O que eu tenho é diagnosticado pela ciência, que eu tenho isso, isso e isso. Eu tenho isso e eu tenho isso. E hoje nós somos os cristãos com a linguagem toda psicologizada, né? A pessoa faz alguma coisa, ih, está com TDAH, né? Parece brincadeira, parece inofensivo, mas é tão ruim pra gente. O nosso filho tá um negócio, ô menino, você tem isso, é? Ixi, Maria, é bipolar. Essa é doida aí, é bipolar. Miga, você tá muito bipolar, miga. Né? Hoje em dia as mulheres chamam as amigas de miga, né? Miga, você é muito bipolar, miga. Tem esse negócio, né? Agora, olha que perigo isso que você tá falando. Você tá transformando, é igual a teoria dos comportamentos. Dos 4 temperamentos, desculpa. Coloca em você uma marca do que você não é. Na verdade, você é um pecador, sim, de fato. Só que você não é aquilo ali justificando aquilo por aquela marca. Você não é justificado por aquilo. E a gente fica se justificando, apontando, terceirizando. E aí, eu quero só dizer pra vocês. Lá no Éden, Adão, filho meu, quem foi que fizestes com que tu comesses essa fruta proibida? Foi a mulher que tu me deste. Ó, a mulher que tu me deste. Já botou a culpa na mulher e me deu logo. Se tu não tivesse me dado essa peste, eu não tava em pecado. Lá no Éden, botou em Deus. Mulher,
Foi a cobra. A cobra olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém, tomou o caldo, né? Só que Deus não é bobo, deu o caldo para todo mundo tomar. Hoje, em pleno século XXI, continuamos terceirizando as mazelas e culpas das nossas atitudes inadequadas. E agora estamos colocando o nome nas nossas atitudes inadequadas. E colocaram e nós gostamos. Porque nós somos um povo, historicamente, que sempre colocamos a culpa no outro. Nós não temos coragem de dizer, foi eu vacilei. Cristo veio e fez isso por nós. Porque nós não tínhamos coragem de dizer, foi a gente. Ele falou assim, pode vir. Toda ira sobre mim pode vir agora. E a Bíblia diz que ele bebeu todo o cálice da ira de Deus por mim e por você, porque nós somos incompetentes nisso e ainda hoje continuamos terceirizando os nossos problemas e hoje colocando culpa, né, em coisas e botando nome nessas questões. Os diversos transtornos psiquiátricos são, na verdade, comportamentos desenvolvidos, crenças equivocadas sobre o sentido da vida, sobre os sentimentos e sobre Deus. As pessoas rejeitam o sofrimento, a despeito de que vivemos num mundo caído e deformado pelo pecado, como eu disse aqui no começo. Tá aí, seus 3 inimigos. Então, a partir de hoje, por favor, gente, pare de arrumar inimigo, em nome de Jesus. Tá cheio de inimigo já. Hoje você vai chegar em casa para eu descobrir que eu tô cheio de inimigo. O inferno todinho, mais de 30 trilhões de demônios do inferno que caiu lá. É tudo meu inimigo, rapaz. Eu não vou arrumar mais inimigo mais não, deixa. Então deixa de confusão, tá bom? O mundo todo aí conspirando contra você com outdoors, televisão, mídia, todo mundo conspirando. E você vai dormir com o teu inimigo. Tem um filme que fala Dormindo com o Inimigo, né? Somos nós. Dormimos com o inimigo todo dia. E ainda quando acorda, lava o olho do bichinho, escova os dentinhos dele e dá um talento. O que a Bíblia diz a respeito do homem que nunca será destruído por nenhuma descoberta neurológica? O que a Bíblia diz a respeito, né? Do homem nunca será destruído por nenhuma descoberta neurológica ou genética. David Paulison, né? Que dependem de Deus. A própria habilidade para traçar o genoma humano ou uma tomografia computadorizada é dada por Deus. Então Deus ele sabe quem é o homem, quem é a alma do homem e quem é o homem na sua totalidade. Eduardo Helt, que é um discípulo de J. Adams que a gente falou semana passada, diz o seguinte: as pessoas não são mais tidas como más. Ao invés de más, elas são doentes ou anormais. Em lugar de ser punido ou pagar uma indenização, o criminoso é considerado como alguém que tem uma capacidade mental reduzida ou uma doença mental. Podia ter colocado aqui entre aspas que não existe doença mental, diante do que a gente estudou aqui hoje. Existe uma doença cerebral, tá bom? Que deve ser tratada. Dentro dessa mentalidade, todos são vítimas. Ninguém é culpado. E vocês vão se deparar com pessoas todos os dias que são culpadas. Culpadas e culpadas. Não tem santo nesta história. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano de salvação. Apague a noção da culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um salvador. Destrua a consciência humana e você levantará uma geração imoral e irredimível. Sociedade Sem Pecado, de John MacArthur. Saudoso, né? Coloquei um slidezinho aqui que chegou para mim hoje, tá bom? STF analisa norma que veda o uso de religião como técnica de psicologia. Por quê? Porque a gente combate essa questão. Então, a psicologia já era proibida no artigo de 23 de abril de 2023, né, na circular. É proibido integrar teologia, Bíblia, Jesus, cruz com a psicologia. Já é proibido, né? E agora o STF agora está entrando com esse novo movimento aí para proibir de uma vez por todas. Tudo bem? Vamos ficar por aqui, gente? São 21 horas e 33 minutos. Eu quero abrir para vocês aqui um pouquinho. Ó, eu vou liberar vocês exatamente. Eu sou enjoado com o horário, tá, irmãos? O meu combinado com vocês é às 21 horas e 40 minutos. Então nós temos 7 minutos. Eu quero